Deus abençoe, irmãos. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai Celestial, nós te adoramos porque Tu és bom e a Tua bondade e misericórdia dura para sempre. Queremos usufruir mais um pouquinho desta bênção que está fluindo do altar para um povo que Te ama e que deseja cumprir Sua palavra e ser a manifestação em carne das Escrituras do dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos fazer a leitura. Timóteo capítulo 3, desde o primeiro versículo. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Pode sentar. Eu quero, juntamente com vocês, pensar hoje em requisitos exigidos por Deus. Sempre Deus exige algo do seu povo, de seus ministros, de seus diáconos. Ele exige algo. Então vamos ver alguns requisitos. Eu quero hoje transmitir uma mensagem diferente de falar apenas de pastor. Eu quero usar para estes requisitos a vida do irmão Branham. Vamos tomar o que Deus falou para o profeta, o que Deus exigiu do profeta, Ele exige de mim e de você. Um profeta é escolhido desde o ventre. Ele vem para um trabalho específico. E, irmão Branham, você sabe pela própria história, temos aí o livro A História da Minha Vida, e ele conta alguma coisa que aconteceu com ele, da manifestação de Deus, desde 2 anos, 7 anos e assim por diante. Vamos tomar apenas esta
que é o requisito. Para mim, é o requisito quando ele estava puxando água para o seu pai e ele encontrou-se com uma voz que ele falou de uma árvore. No parágrafo 68, a história da minha vida, ele diz: bem, eu comecei a subir na trilha de novo e eu me virei para dar uma olhada nisto outra vez. E quando girava, uma voz humana, tão audível como a minha, disse: nunca beba, fume ou corrompa seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para você fazer quando você ficar mais velho. Ora, isto quase me matou de susto. Você pode imaginar como o menino se sentiu? Larguei aqueles baldes e fui para casa o mais rápido que podia, berrando. Uma criança? 69, a história da minha vida. E havia cobras venenosas naquela região, serpentes, e elas são muito venenosas. Mamãe pensou que, vindo ao lado da horta, eu talvez tivesse pisado numa cobra, e correu ao meu encontro. E eu pulei nos braços dela, gritando, abraçando-a e beijando-a. E ela disse: o que você tem? Você foi mordido por cobra? Ela me olhou de cima embaixo. Eu disse: não, mamãe. Há um homem naquela árvore lá embaixo. A gente sempre tem que ter um lugar de destaque, eu acho que um ponto de referência onde Deus fala com a gente. Irmão Brana tinha uma árvore, ele disse: tem um homem naquela árvore lá embaixo. Porque ele ouviu uma voz saindo daquela árvore. Para haver alguma mudança na vida da gente, talvez a gente tenha que ouvir uma voz desde pequeno, ou talvez a gente ouve uma voz depois de grande. Eu não quero falar de uma santidade que você carrega desde o princípio até o fim. Irmão Brana também disse pecador. Mas nas três coisas que Deus exigiu dele, ele diz que cumpriu. As três coisas que Deus exigiu dele: nunca fumes. Primeiro, nunca bebas. Segundo, nunca corrompa o seu corpo com coisa alguma. E corromper o corpo é viver em adultério, em prostituição, tocar numa moça, tocar numa mulher. Isso é corromper. Vamos ver o que ele diz sobre isso? Parágrafo 70. A história da minha vida. E ela disse: oh, Billy, que é isso? E ela disse: você parou e deu uma dormida? Eu disse: não, senhora. Há um homem naquela árvore e ele me disse que não bebesse e não fumasse, bebesse uísque, coisas assim. 72 está o cumprimento do requisito. E eu estava carregando água a um alambique de álcool clandestino naquela mesma hora. E você pode estar fazendo uma coisa errada e Deus te chamar. Você pode estar num caminho errado e Deus te dar uma comissão. E Deus te despertar. Então, irmão Brana, desde criança, enquanto ele estava puxando aquelas água para o pai dele, para o alambique, ele ouviu uma voz. Falar em Brana, todos da família Brana bebiam. Mas William Brana foi preservado. Ele foi aquele que tentou beber. Ele tentou fumar. Ele foi um homem igual a nós mesmos. Quando a namorada o chamou de marica, ele quis provar para ela que ele não era marica. Então disse: cadê o cigarro? Me dá aí que eu vou provar para você que eu não sou marica. A hora que ele foi pôr o cigarro na boca, aquela voz outra vez estava ali. Aquele som. E ele teve que deixar, jogar aquele cigarro fora, não conseguiu pôr na boca. Tem gente que fuma fácil, não para de fumar.
Irmão Branham não conseguiu pôr na boca. Agora você vê isso. Havia, na verdade, um chamado de Deus. Mas dentro dele havia um propósito de honestidade, de sinceridade, não de uma vida como marica, mas de um homem honesto, de um homem sincero, de um homem fiel, de um homem. E quando o tio dele também o chamou de marica, o próprio pai, aquilo doeu nele. O próprio pai. Ele doeu no irmão Branham. Por quê? Porque ele não bebia. Mas quando ele foi virar a bebida na boca, ele não conseguiu beber. Porque tinha aquela voz daquela comissão, de um requisito exigido por Deus, e aquilo Deus tomou conta do seu servo. É bom nós sabermos que Deus toma conta de nós. Então eu estou dizendo, não quero falar disso aqui sobre ministros que nascem e não fuma, não beba e não prostitui. Talvez um ministro, o início da sua carreira, antes de ser ministro, antes de ser um pregador, ele teve muita coisa errada. Ele fez muita coisa errada. Talvez ele fumou, talvez bebeu, talvez até adulterou. Mas quando ele é chamado para exercer um trabalho, um ofício de Deus na sua igreja, cada homem deve ser responsável em cuidar de si próprio, em cuidar daquilo que Deus exige dele. Eu penso que se Deus exigiu do irmão Branham, Deus exige de mim. Nunca fume. Se eu fumar, eu não posso chegar aqui e pregar para você. Isso não quer dizer do passado, se você foi um fumante no passado, mas deixou, se foi um beberrão no passado, mas deixou, e se foi até um adúltero no passado, mas deixou, vive uma vida honesta, eu estou falando é desta vida. Eu não estou falando de uma vida que não se pecou, estou falando de uma vida que já foi maculada, mas que pode reconhecer que após o chamamento, após a escolha de Deus, a atração de Deus, para nós exercermos um ministério, que venhamos exercer aquele ministério legitimamente. Como posso beber e dizer que estou exercendo o ministério de pastor? Como posso? Como posso fumar e dizer que estou exercendo? Eu queria que cada um de nós fôssemos despertados nisso, que se o pregador faz uma coisa dessa, ele não pode ter uma mensagem à altura de preparar o povo para o arrebatamento, porque a mensagem de William Branham exige também pregadores como Deus exigiu do irmão Branham. Nós não podemos pensar, Deus exigiu do irmão Branham não fumar, não beber, não adulterar, e que eu posso fazer pelo menos uma dessas três. Não posso, não. Não posso. Se eu entrar numa dessas, ou tenho que me arrepender, confessar e arrepender, ou tenho que deixar o ministério. Como posso prosseguir, dizendo que vou preparar um povo com a mensagem do profeta? Não, mas o que prepara é a mensagem do profeta. Sempre foi a mensagem do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, para trabalhar no irmão Branham, exigiu: nunca fumes, nunca bebas, nem desonre o teu corpo. O Espírito Santo exigiu. E é o Espírito Santo quem prepara o povo, não é o próprio irmão Branham. É o Espírito Santo com essa mensagem. Hoje é o Espírito Santo, não sou eu, é o Espírito Santo, mas com essa mensagem: nunca fumes, nunca bebas, nunca desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho para ser feito. Bom, eu já nem falo futuramente, estou usufruindo disso já. Porque o irmão Branham era para o futuro, ele era criança ainda, e aquilo era para o futuro. E ele conseguiu viver esta vida intocada pelo pecado, pela desonra, pela imoralidade. Ele conseguiu. Eu creio que cada pastor desta mensagem precisa cair em si, vasculhar sua própria vida e ver que Deus exigiu de irmão Branham e Deus exige de cada pastor, de cada diácono e de cada membro do corpo de Cristo. Ele não exigiu só do irmão Branham. O que adianta ele exigir do irmão Branham, depois o irmão Branham prega e os pastores ou fuma, ou bebe, ou adultera e prossegue dizendo que tem uma mensagem que prepara o povo.
Irmão Branham não podia ter essa mensagem, nem carregar essa mensagem para preparar o povo. Se ele tivesse um desses 3 requisitos sem cumprir na sua vida, eu também não poderei ajudar o povo se eu tiver um desses requisitos exigidos por Deus, que eu não faça, que eu não cumpra. Eu não posso ficar ali, eu vou beber, eu vou fumar. Não, ele está dizendo não, eu não posso. É um mandamento, é uma exigência de Deus. Nunca faça isso. Amém? Eu tomei essa parte do pastor porque aqui vai levar todo mundo. Vai profeta, vai pastor, vai evangelista, vai apóstolo, todo mundo passa por esse filtro da Bíblia. Temos que passar. Todos nós que desejamos o episcopado, a gente não só deseja, mas está usufruindo desse episcopado, está usufruindo dos benefícios. E por que não ter em nós cumprimentos das exigências para usufruir dos benefícios desse ofício? Vocês estão me entendendo? Eu estou usando do benefício do ofício, usar dos dízimos para poder tratar de mim, da minha família, cuidar do meu corpo, do corpo da minha família. Eu estou usando do benefício. Agora, eu não posso apenas usar do benefício, eu tenho que, primeiro, ter os requisitos exigidos por Deus cumpridos na minha vida. Eu preciso primeiro daquilo ali. Se eu não estiver cumprindo aquilo, alguém diz, bom, se eu cumprir só o que está na Bíblia, está bom. Está bom se você cumprir o que está na Bíblia. Porque Deus pediu para o irmão Branham, ele não pediu fora da Bíblia. Ele pediu o que está aqui. Se você notar, o que Deus pediu para o irmão Branham, nunca fume, nem beba, nem desonra o teu corpo, está dentro de 1 Timóteo 3. Está aqui dentro. O que ele diz? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Quer dizer, que não causa repreensão. Marido de uma mulher. Pronto. Marido de uma mulher. Se ele saiu fora da mulher dele, ele adulterou. Ele maculou. Então, ele tem que entender isso. Vigilante, sóbrio. A pessoa bêbada, ela não é sóbria. Ela é bêbada. A pessoa sóbria é uma pessoa em são juízo. Sóbria. Mas se ela estiver fumando, se ela estiver bebendo, ela não é sóbria. Há uma desonra nisso daí, que a pessoa precisa perceber. Então está dentro da exigência de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, exigindo do episcopado, aquele que deseja, que aspira o episcopado, o ser um bispo, ser um pastor, tem exigências e que têm que ser cumpridas por nós. Tem que ser cumpridas. Depois que você exerce um ofício que Deus te chamou para aquele ofício, então eu e você não devemos usufruir destas coisas erradas. Fumar, beber e desonrar o corpo. Desonrar o corpo, isso aplica tanto a fumar, beber é uma desonra ao corpo, como mulheres é uma desonra ao corpo. O que saiu da mulher do próprio pregador é uma desonra. O que saiu da mulher do próprio diácono é uma desonra. Entendeu? O que saiu da mulher daquele próprio obreiro é uma desonra. Do que saiu da mulher do próprio membro de igreja é uma desonra. Nós temos que colocar as coisas em ordem. Se Deus exigiu esses requisitos do irmão Branham, ele exige a mesma coisa de cada pregador e de cada membro do corpo de Cristo. Amém? Não dado ao vinho. Aqui, não beba. Nunca beba. Aqui está. Em 1 Timóteo 3,3. Não dado ao vinho. Ainda que você sabe que naquele tempo eles bebiam vinho. E que Paulo disse para Timóteo tomar um vinho misturado com água por causa de suas frequentes enfermidades. Ele tinha enfermidade no estômago. Daqui a pouco qualquer um pregador vai dizer, tem enfermidade no estômago, tomando vinho. O irmão Branham tinha e não tomou. Você entendeu? O irmão Branham tinha e não tomou, e no lugar que ele ia, que não servia água, servia vinho, ele carregava uma garrafinha d'água. Ele cumpriu os requisitos de Deus. Por que nós não podemos cumprir? O irmão Branham cumpriu. Não dado ao vinho, não espancador, tanto da mulher, como dos filhos, como da igreja. O espancador tem que usar tudo.
Pregador não espancador, não espancar a mulher, não espancar os filhos e nem espancar a igreja. Espancar a igreja é uma forma de bater na igreja quando a igreja apenas precisa ser corrigida pela palavra e deixar que a palavra venha açoitar a igreja. E não pelo capricho do pastor, do pregador. Ele diz aqui, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Ter filhos em sujeição não é fácil, como ter mulher que respeita o marido também, que reverencia o marido, não é fácil. Nem para pastor ter, nem para membro, nem para diácono. Não é fácil. Vocês têm que entender isso. Essas coisas não é fácil. Isso daqui, se cumpre no ministério, é por graça de Deus. Agora, não é difícil também que governe bem sua própria casa. É a forma de governo que ele tem. Não exigindo, mas realizando, ao ponto que a família vê o que ele tem e a família mesmo é sujeita a ele. Filhos são sujeitos a ele. A esposa é sujeita a ele. Não é por obrigação, mas é porque ele vive uma vida acima. Como o pastor tem que viver uma vida acima da esposa, acima dos filhos, acima da igreja. Porque como exigir dos outros se não tem para dar? Se não cumpre com os requisitos, como exigir que outros venham cumprir com esses requisitos? Não tem jeito de exigir, desde que eu e você não estejamos cumprindo com esses requisitos. Vamos então pedir a Deus que nos dê graça para cumprir com esses requisitos que Deus exige. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, e governar sua própria casa não pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A gente tem que entender as coisas. Você diz, tem que governar a casa, você tem que chegar e revirar tudo, você tem que saber a direção do Espírito. Tem lugar que você revira e tem lugar que você tem que ir com jeito até a coisa ser revirada. Você tem que dar tempo para aquilo. Não é tudo igual. Não são todas as mulheres iguais, não são todos os homens iguais, todos os filhos iguais, não são todos os pastores iguais. Cada um de nós temos uma dieta na mensagem para poder pregar. Cada um de nós exigimos alguma coisa, mas que Deus nos ajude a não exigir uma coisa que a Bíblia não exija. Se a Bíblia não exige, por que nós como pastores vamos exigir, se nem a palavra de Deus exige? Se nós exigimos e a Bíblia não, então somos fariseus. Não neófito, que é novo, noviço no ministério, e qualquer coisa é noviço, para ser um pastor noviço, já se ensoberbece, cai. É fácil para isso. Achar que é uma grande coisa, um grande personagem. Não novo, não neófito. Vamos cumprir. São requisitos de Deus para o ministro. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. E sempre é assim. Outra coisa que Deus disse para o irmão Brana, para ele se livrar de dinheiro, mulher e fama. Tudo cai nisso aqui. São requisitos de Deus. Dinheiro, mulher e fama. Você tem que se livrar disso. Se livrar de dinheiro. Se livrar de mulher. Se livrar da fama. São requisitos que Deus exige. Exigiu do irmão Brana e exige de cada um de nós. O homem que não cai pelo dinheiro, mas ele cai pela mulher. Ou se ele não cai pela mulher. Que quando cai pela mulher, é mais falado do que quem cai pela fama. Quem cai pela mulher é mais falado. Mas sofre a mesma penalidade. Nós temos que entender isso, porque é uma desonra de toda maneira. Você desonra o seu corpo fumando, bebendo ou adulterando. Você desonra o seu corpo. Eu quero ter tempo para me poder ainda ver mais alguns versículos na Bíblia aqui para te ajudar. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Então, que tipo de pregador nós devemos ser? Ter bom testemunho dos que estão de fora. Porque os que estão de dentro ainda te amam, encobrem o que você faz, perdoa seus pecados, mas os de fora não tem misericórdia não, mete a língua mesmo. Os de fora mete a língua. Os de fora levam para o jornal, levam para a televisão, levam para o rádio. Quando faz uma coisa errada. Deixa um pastor fazer uma coisa errada para você ver. Vai para a rádio, televisão, vai para todo lugar. Por quê?
convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Temos que ter bom testemunho, para que não caia em afronta e no laço do diabo. São requisitos bíblicos. Aqui é muito bom. Agora, dentro desses requisitos, o irmão Branham fala, impondo-nos ao lado de Jesus, 55. É coisas conhecidas, mas eu quero deixar o parágrafo só para você ter um lugar de apoio. Agora, penso eu, se esse anjo que me disse aquelas palavras, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, o vê? Tua mensagem precursará a segunda vinda. Eu haveria de tomar esta mensagem e precursaria a segunda vinda de Cristo. Gente, essa mensagem é um requisito de Deus para precursar a segunda vinda. Não é outro pregador, não é outra mensagem. É a mensagem do profeta. Então, nós temos que ter em nós caráter de Cristo. Se nós tivermos em nós caráter de Cristo, vai passar por nós caráter de Paulo, caráter de Timóteo, caráter de William Branham. Vai passar por quê? Nós vemos essas coisas cumpridas à risca no ministério desses homens. E a igreja precisa entender isso, porque ela, a igreja, quer ter um pastor nessa condição. É como a mulher quer ter um marido que não adultera. Ela quer ter um marido que não fume, que não beba, se ela é uma cristã. Ela quer ter um marido assim. Então Deus já exigiu do próprio pregador, do próprio homem que Deus escolheu para esse tempo final, Deus exigiu dele que nunca fumasse, nunca bebesse e nunca desonrasse o seu corpo com coisa alguma. Se nós temos feito qualquer coisa dessa, depois que entramos no ministério, volta a falar, tem gente que fez isso antes de ter um ministério sobre si. Tem pregadores que cometeram essas fraquezas antes de ter esse ministério sobre si. Então eu não estou falando do seu passado. Do seu passado, eu creio que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora você tem que saber, eu mesmo posso ser culpado de alguma coisa, mas que eu saiba, eu nunca bebi. Que eu saiba, eu nunca fumei. Eu posso ser culpado de alguma coisa. Que eu saiba, eu nunca adulterei. Não é por isso que eu quero colocar agora cada pregador na minha condição. Não é por isso que eu quero dizer que eles têm que ser assim. Não, tem uns que já fizeram tudo isso no passado, mas vieram e descobriram que eles têm um ministério dado por Deus. E desde que eles começaram a exercer aquele ministério, então eles não praticaram aquele mal. Eles não cometeram aquilo. Não fumaram, não beberam mais e não adulteraram. Isso é o que manda. Dali para cá, quando Deus te chamou e você começa a cumprir esses requisitos, porque você e eu somos ministros de um povo que está sendo preparado pela mensagem do profeta, que nos prepara para arrebatamento. Tem uma mensagem que nos prepara e não tem mais nenhuma outra que possa nos preparar para o arrebatamento. É somente essa mensagem. Então eu tenho que cumprir em meu ministério esses requisitos. Amém? Amém. Eu tenho alguma coisa aqui? Deixa eu logo para 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, para nós lermos alguma coisa aqui para vocês. Verso 15. 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ele uniu com uma meretriz. Ele está em adultério. Ele fez um corpo com a meretriz. Aí Paulo vem advertir para nós fazer um corpo com Cristo. Ele diz, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. É fazer um corpo com o Senhor, ajuntando no Espírito do Senhor. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então lembra disso, que o que Deus exigiu do irmão Branham, nunca fumes, nunca bebas.
E você vai ver que é uma desonra ao seu corpo fumar e beber, porque eu vou ler outro versículo aqui. Você vai ver, está tudo aqui na Bíblia, gente, as exigências do Espírito de Deus, daquela voz que o irmão Branham diz quando ele era criança, que era um homem que falou para ele daquela árvore, aquelas exigências estão aqui na Bíblia. Não é coisa nova, não. Olha aqui. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, se o corpo é templo do Espírito de Deus, como que eu posso jogar cigarro lá dentro dele? Como eu posso jogar cachaça, vinho à vontade lá dentro dele? Como que eu posso me unir com uma meretriz? Unir com uma meretriz não quer dizer ir num antro de prostituição, não. Uma irmã que dá confiança. Uma moça que dá confiança. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificar a Deus aonde? No corpo. No espírito. Os quais pertencem a Deus. Gente, depois que nós recebemos essa palavra e somos comissionados a pregar, estou falando a ministros, a diáconos, a obreiros e a membros. E cada um foi comissionado a pregar, outro foi comissionado a ouvir. E ouvir de onde? Então aqui está 1 Coríntios 6, verso 15 ao 20. É bom esta escritura, a pessoa olhar em tudo isso aí, porque isso faz bem. Eu queria ainda mais uma escritura para vocês. Fiz que essa Bíblia nova aqui, umas letras gostosas, bonitona, né, grande, mas até que você acha, está pregando tudo aqui. Efésios 4, tudo que vocês conhecem, só para vocês notarem isso daqui, ó, Efésios 4, 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Gente, se a pessoa fuma, não é santa. Se a pessoa bebe, não é santa. Se a pessoa adultera, não é santa. Tem que entender isso. Primeiro, ela tem que chegar à santificação, para ser santa. Quando ela chega à santificação, ela parou de fumar, parou de beber, parou de adulterar, parou de usar roupa indecente. Porque Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Falando a quem? Falando ao quíntuplo de Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se o pregador, se nós pregadores, diáconos, obreiros, apóstolos, não cumprirmos com esses requisitos exigidos por Deus, não fumes, não bebe, não desonra o teu corpo com adultério, com coisa alguma. Porque eu quero te usar. Deus quis usar irmão Branham, e Deus quer usar a mim e todos os pastores, e Deus quer usar todos os membros. Porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Ele querendo o aperfeiçoamento dos santos, Ele tem que ter o quíntuplo de Efésios. E não é só 4, não, é 5 apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Precisa de nós todos cumprirmos com esses requisitos. Eu quero apenas deixar mais alguma coisa aqui. Tem mais, mas não vou dar conta. O mensageiro do entardecer, para vocês verem o que o irmão Branham esclarece aqui. 291. Pastores que deixam as pessoas entrarem, escolhem diáconos e tudo mais, e trabalhos assim, com 2 ou 3 esposas e coisas. Não se envergonha você, ministro? Você coloca aí um diácono com 2 ou 3 esposas? Aí um pastor com 2 ou 3 esposas? Ele diz, não se envergonha você, ministro? Não se envergonha você destas coisas? E fazem membro ali, quando eles estão vivendo em adultério e fumando cigarros e fazendo tudo, e nunca nem menciona isso da plataforma? Envergonhe-se você! Eu oro por você, irmão. A correção tem que haver isso no nosso meio. Cumprimento de requisitos exigidos por Deus. Eu tenho que cumprir.
Cada pastor tem que cumprir. Não é só usufruir do benefício dos dízimos que vem para tratar da nossa família. Isso é benefício, dízimo é benefício. Mas Deus exige, antes de termos benefício ou sermos beneficiados, exige que você esteja em certo lugar, condição humana para alcançar certo objetivo. Para uma condição necessária para alcançar certo objetivo. Isso que é requisito. É uma condição necessária para alcançar certo objetivo. Eu não posso alcançar certo objetivo e usufruir de benefícios pastorais, como dízimo, se eu não cumpro os requisitos exigidos por Deus para eu ser um ministro. Eu quero só o dízimo e não cumpro com os requisitos. Eu tenho que cumprir com os requisitos primeiro, para depois usufruir dos benefícios. Amém? 72 história da minha vida para mim terminar, porque está no fim. E eu estava carregando água a um alambique de álcool clandestino naquela mesma hora. E ele disse, nunca beba nem corrompa seu corpo de modo algum. Isso é imoral. Você sabe, e meu filho, moços, com mulheres, e que eu saiba, nenhuma vez fui culpado de tal coisa. Isso é irmão Brana falando. Que eu saiba, nenhuma vez eu fui culpado de tal coisa, de imoralidade, de adultério. O Senhor me ajudou nessas coisas e à medida que eu continuar, você vai descobrir. Assim então, não beba ou fume, nem corrompa seu corpo, porque haverá uma obra para você fazer quando você tiver mais idade. Isso tudo eu quero deixar o finalzinho. E cada um de nós pastores, se não cumprirmos com os requisitos, o nosso povo não terá mensagem à altura de ir no arrebatamento. Porque esse povo não ouvirá de nós. Porque nós não cumprimos requisitos, muito menos daremos as mensagens que o povo precisa. Porque não somos cumpridores dos requisitos. O povo não ouvirá através de cada um de nós pastores que não cumprimos com os requisitos exigidos por Deus para um ministro. A igreja também não chega à altura de fé. Ela não pode chegar. Porque está faltando. Se o irmão Brana não tivesse cumprido, nós não teríamos a mensagem para poder precursar a segunda vinda através do irmão Brana. A mesma coisa é agora. Se nós pastores não cumprimos, nós pastores não teremos mensagem que prepare esse povo. E o povo tem direito de deixar nós e ter um pastor segundo os requisitos que Deus exige dentro da Bíblia e dentro da mensagem do profeta. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus, continue falando no nosso coração e dando-nos aqueles requisitos sempre cumpridos dentro de nós. Dá-nos condição para isso. Ajuda-nos por sua misericórdia, porque não somos melhor que ninguém. Precisamos da mão divina. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos em paz. Deus te abençoe. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal, liberta-me, Senhor. Que oculta a cor, vem me limpar dos vis pecados meus, conforme